A gente que exerce um ministério no reino de Deus, nós corremos um grande perigo. Qual é, pastor? É o perigo de sempre buscar alguma coisa para passar para alguém, sempre buscar alguma coisa para fazer para alguém. E às vezes a gente faz isso. Isso é um grande risco de um pastor, por exemplo. Sempre estudar com o foco: eu vou estudar para mim ensinar a igreja, eu vou estudar para mim ministrar para a igreja, ou eu vou estudar para mim fazer para Deus. E às vezes a gente vai se preocupando em fazer para Deus, fazer para alguém, e a gente acaba saindo do propósito da nossa própria comunhão com Deus. Porque eu quero estar com Deus, porque eu quero a presença de Deus, porque eu quero me encher na presença de Deus. E, amados, tenha esse cuidado na sua vida espiritual. Sabe, que fazer para Deus não seja a prioridade, que não seja primeiro do que estar com Deus. Às vezes a gente vai perdendo as forças, a gente não sabe por que a gente está perdendo as forças. A gente vai desanimando. Eu acredito que todo mundo em algum momento da vida já sentiu que a sua vida espiritual, em algum momento, ela pôde ter dado uma baixada de nível. E às vezes é porque a gente vai se sobrecarregando no fazer e a gente não está se enchendo no estar com Deus, na comunhão com Deus. E isso é muito importante, tá? Eu vou trazer algo rápido aqui para a nossa compreensão. Eu quero falar sobre o altar. Salmo 84, versículo 3 diz assim, ó: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor do Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, né? O pastor Antônio Cirilo tem uma canção que diz: o pardal procura por casa, a andorinha fez seu ninho. Eu procuro teus altares, Rei meu e Deus meu. Uma canção muito linda. Eu gosto muito do ministério do pastor Antônio Cirilo, né? Ontem mesmo à noite estava ouvindo o ministério dele e também do pastor Sóstenes Mendes, né? Não sei se alguém conhece aqui, já ouviu falar, né? Já ouviu falar, né? Ele é um ministro muito antigo, mas que é um pastor, mas que essa linha de música tipo worship, ele já produzia, ele já fazia isso já. Esse negócio de ficar com os pads e anos e anos atrás, ele já fazia isso. Inclusive nós vamos entrar vamos começar a ouvir um podcast dele, chamado acho que é Urmi, que é uma reforma da música e dos músicos da igreja. Uma reforma da música e dos músicos da igreja. O podcast dele é muito interessante. É um áudio que chama a atenção, não passa de 15 minutos, 10 minutos. Você consegue ouvir ali os episódios e aprender muito, tá? Eu não sei se eu tenho ainda, porque em 2008 eu recebi um CD com 3 áudios de praticamente 1 hora e 10, 15 minutos dele, sobre música, né? Deus deu uma capacidade de compreensão musical para ele poderosa. Ele te diz, por exemplo, o que representa o som do bumbo da bateria no mundo espiritual. Ele te diz o que representa as notas agudas no mundo espiritual. Então ele deu um discernimento espiritual para a música, algo assim que Deus deu para ele. Mas voltando aqui, esse texto fala o pardal tem uma casa, um lugar que ele vai, ele procura um lugar para ele estar. E o salmista diz: eu sou como o pardal, eu procuro um lugar, uma casa também, e esta casa é os teus altares. Só que eu vejo aqui
que quando ele fala nesse sentido, não é apenas para fazer algo para Deus, mas para estar com Deus. Como é bom você estar no ambiente da sua casa, sua família. Você pode viajar para lugares maravilhosos. Vá para Disney, vá para onde é que for, vá para pedra, como é que é? Pedra caída, né, Pacheco? Mas se você pode passar todo o tempo lá. Eu passei 3, 5 dias, uma semana, 7 dias. Mas você vai querer voltar para sua casa. Você não tem melhor lugar do que o seu lar. Uma hora vai sentir falta do seu lar. E é essa visão que a gente tem que ter da presença de Deus, de estar com Deus, não só para fazer algo para Deus. Tem um lugar que eu procuro sempre, e é os altares do Senhor, mas para estar com Ele. Nós vivemos um tempo secularizado em que os altares das igrejas parecem mais com um palco de show do que um lugar de adoração, né? Então, precisamos entender mais sobre o altar. Nesse primeiro sentido, nós entendemos que o altar é um lugar para mim estar com Deus, para mim ter comunhão com Deus. Na antiga aliança, a questão do altar era uma coisa muito séria, mas a questão de entrar no Santíssimo Lugar era algo exclusivo apenas do sumo sacerdote, né? O sacerdote do nível mais alto das suas categorias, né? Mas aí com a nova aliança o véu do templo foi rasgado e eu e você podemos entrar no Santíssimo Lugar. O primeiro altar foi erguido por Noé em Gênesis 8:20, em gratidão a Deus pela salvação de sua família, né? A Bíblia diz que o altar será santíssimo e tudo que o toca será santo. Êxodo 29:37. O altar será santíssimo e tudo que o toca será santo. Então, sabemos que o altar é um lugar de sacrifício, de renúncia, de perdão e tudo mais. Conforme Levítico 24, o altar é um lugar de sacrifício. Levítico 4:35, o altar é um lugar de perdão. Então, nós vamos falar algumas questões aqui sobre o altar. Nós somos do altar, você é do altar. Você está no altar do Senhor, ministrando para Deus. Você é alguém que está no altar para estar com Deus e, claro, para fazer algo que Deus te chamou para fazer. Então, primeira coisa, um altar é um lugar de compromisso. Altar é lugar de compromisso, tá? Então, compromisso com quem? Com quem te chamou para o altar, com Deus. Altar é lugar de compromisso. Isso significa que, além de eu estar com Deus, eu vou cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Por exemplo, os sacerdotes tinham uma obrigação no altar, os levitas tinham obrigação no altar. Todos aqueles que foram chamados para o altar, eles foram chamados para um nível de compromisso com Deus diferenciado. Todos aqueles que foram chamados para o altar, eles foram chamados para um nível de entrega a Deus diferenciado. Não tem como você ser do altar e você viver como alguém que não é do altar. Não tem como você viver com o altar e ter a mesma liberdade que outro irmão da igreja que não é do altar. Você sabia disso? Não tem como você ser do altar e você ter menos tempo com Deus do que outra pessoa. Não tem como você ser do altar e você não renunciar mais do que os outros. Porque o altar é um lugar de compromisso, é um nível de compromisso mais profundo que Deus nos chamou. Às vezes a gente sente que a gente está com dificuldade nesse compromisso. Quem já sentiu isso em algum momento da vida? Eu já senti. E não precisa ninguém cobrar a gente. Não precisa o pastor falar, ninguém falar. Porque o próprio Espírito Santo, que queima dentro de nós, que nos lembra do nosso compromisso com o altar. Não é verdade? Então eu queria que você guardasse isso no seu coração. O altar é um lugar de compromisso. Segundo, o altar é um lugar de sacrifício. O altar é um lugar de sacrifício, né? Então,
compromisso é cumprir as obrigações, assim como os sacerdotes e os levitas cumpriam. E sacrifício é viver a renúncia necessária. Não tem como ser do altar sem viver sacrifícios, pois você viverá um estilo de vida dedicado ao Senhor. Sacrifícios do tempo, sacrifícios de programações. Tem muita gente que não entende, porque não é do altar como você. Por que é que você entende? Porque você foi chamado para estar no altar. Só os levitas entendiam o nível de renúncia deles. Só você que é do altar vai entender. Outra pessoa vai falar, não, como é que pode? Você está quase todo domingo na igreja, e assim tem gente, os músicos estão todo domingo, né? O pessoal da voz ainda tem as escalas, mas fora as escalas, que é para servir, tem o compromisso de estar aqui, para se relacionar com Deus, com a igreja, com a comunhão. Mas fora isso, você que é do altar, você tem um nível de renúncia maior. Alguém, por exemplo, esse horário, está fazendo outra coisa, aquele irmão, que é uma bênção, é claro, é um servo de Deus, né? Talvez ele esteja ainda levantando agora, mas você não, você está aqui de manhã. Por quê? Porque eu sou do altar, sabe? Eu quero só colocar uma observação aqui. Talvez você não esteja vendo aqui pessoas que não justificou a presença lá. Quem não justificou a presença lá, eu liberei, tá bom? Teve um caso específico que eu liberei para não estar aqui hoje. A pessoa tem outra missão hoje. Mas guarde isso no seu coração, tá bom? Você que é do altar é um lugar de sacrifício. Então você vai viver um nível de sacrifício maior. Nós que somos o altar, como sacerdotes, como ministros. Na antiga aliança havia um grupo específico de levitas. Na nova aliança, em Cristo, todos nós somos ministros. Não somos chamados mais como levita, mas como ministros. Então, isso não significa que você não vai ter uma vida, tá? Ter sacrifício no reino não significa que você não vai ter uma vida, que você não vai se envolver com o seu trabalho. Isso não significa que você não vai ter seus projetos. Não, de forma nenhuma. É só saber administrar o seu tempo, que você vai conseguir, mesmo com as suas renúncias, manter todo o seu projeto, toda a sua vida, atender sua família, que é a sua prioridade, tá? Em nome de Jesus. Terceiro, o altar é um lugar de purificação. Isso nos remete a quê? Santidade, a perdão, como diz Levítico 4, versículo 35. É no altar que era feito os sacrifícios de purificação e de perdão. Então, nós às vezes temos aquela visão seguinte, e não é errado ter essa visão. O altar é um lugar de santidade, sim, é um lugar de santidade, mas também o altar é o lugar onde eu busco em Deus a minha purificação, não ministrando, mas estando com Deus, e relacionando com Deus. Então, eu tenho que buscar em Deus isso. No momento que eu me sentir esfriando, distante, eu vou correr para o altar não para ministrar, mas para me aproximar mais de Deus, para que a sua glória venha sobre a minha vida, buscar o seu perdão, buscar a sua graça, buscar a sua misericórdia, buscar forças em Deus. E outra coisa, irmãos, nós somos levitas, somos ministros, mas nós somos pessoas comuns como qualquer outra. Temos uma carne, temos fraqueza, temos nossas dificuldades. Não podemos negar nossas fraquezas. Temos que assumir elas e pedir ajuda para Deus. Não podemos negar, somos pessoas falhas, temos as nossas debilidades, e nós precisamos nos aproximar mais de Deus, pedindo a sua graça e a sua misericórdia. Vai ter momentos que você vai sentir peso de consciência, de culpa. Você precisa chegar diante de Deus: Senhor, o que você está sentindo é justamente
uma necessidade de buscar santidade em Deus, buscar purificação em Deus. Então, não se sinta porque eu sou do altar, então eu tenho que ser o mais perfeito de todos. Queridos, nós não podemos entregar a perfeição para Deus. Nós somos imperfeitos. Nós podemos entregar o melhor do nosso coração. Eu não estou dizendo que você tem que ser imperfeito. Busque a perfeição, busque a santidade. Mas nós não podemos fingir no altar algo que nós não estamos sendo. Não finja no altar. Seja sincero com Deus. Pai, eu estou aqui hoje só pela misericórdia, Deus. Porque se o Senhor não tivesse misericórdia, eu não estaria aqui. Ser sincero com Deus. É claro que a gente vai buscar isso, porque o altar é um lugar de santidade. Então eu vou me santificar. E como é que eu vou buscar essa santificação? Primeiro entendendo aonde eu preciso de purificação. Primeiro entendendo quais são minhas debilidades. Primeiro entendendo quais são minhas fraquezas. Eu tenho que entender isso para me chegar diante de Deus. Senhor, é aqui que eu preciso de tratamento, é aqui que eu preciso de cuidado, é aqui que eu preciso de força, é aqui que eu preciso que o Senhor purifique, o teu sangue venha com tua graça e me santifique, entendendo as minhas fraquezas. Às vezes você vai falar das suas fraquezas para Deus. A minha fraqueza é essa, me ajuda, Senhor. Às vezes você vai falar suas fraquezas para uma liderança para te ajudar em oração, né? A Bíblia diz: confessai vossas falhas uns aos outros e orai uns pelos outros. E a oração fará o quê? Fará com que seus pecados sejam perdoados. Então, havia, por exemplo, um procedimento para o sacerdote subir no altar, ser santificado, né? Tinha todo um procedimento. Levítico, eu vou ler parte dele aqui, ó. Levítico 8, 35 em diante. A partir do 1 começa, mas eu vou ler a partir do 36. Esta, pois, é a forma como consagrarás Arão e os filhos para os seus ofícios. Esta cerimônia prolongará-se por 7 dias. E em cada dia sacrificarás um novilho como sacrifício de expiação do pecado. Depois purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele. Ungi-los-á com óleo, para que seja santificado. Durante esses 7 dias, em cada dia fará expiação sobre o altar para santificar. E assim se tornará santíssimo. Dessa forma, tudo que tocar nele será santo. Então, tinha todo um procedimento, né, de purificação para o sacerdote. E esse procedimento que o sacerdote vivia, para nós hoje é o quê? Minha consagração pessoal a Deus. Minha consagração pessoal a Deus. Eu tenho que me consagrar pessoalmente. Não só ficar preocupado. Eu sei que o pastor dá apreensão para vocês aprender letra, aprender cifra, aprender não sei o que, um monte de coisa, né? Mas não é só isso. Isso aí vem depois. Primeiro do que isso, vem essa preocupação. Senhor, estou bem na tua presença. Até mesmo porque quando você tem essa preocupação, não precisa ninguém estar falando nada, não precisa pastor falar nada para você. O próprio Espírito Santo ministra o seu coração, né? Com certeza teve algum momento que você olhou para si e você assim: poxa, não podia nem subir hoje, não é verdade? Aconteceu tanta coisa hoje, estou com o coração chateado. Se você sentir isso, eu aconselho 2 coisas para você. Primeira delas, vá para a presença de Deus. Senhor, me arrependo, tira isso do meu coração, sabe, me fortalece, me ajuda. E se mesmo assim você não se sentir bem para subir, não suba, sabe? Esse é o meu conselho para você, tá? Então, e quarto, eu falei que o altar é o quê? Lugar de compromisso, lugar de sacrifício, lugar de purificação ou santidade. E por último, para finalizar, altar é lugar de posição. Você sabia que não é só um lugar o altar? O altar é uma posição que você está diante de Deus. Altar é posição. Além de ser um lugar de adoração, é uma posição, ou seja, uma postura que precisa ser tomada pelo adorador. Para estar no lugar de adoração é preciso ser um adorador.
Então, estar diante do altar da igreja exige muito respeito, temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 29 fala que nosso Deus é fogo consumidor. 1 Coríntios 14, 40 diz que tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, embora hoje estejamos no tempo da graça e temos a alegria e a liberdade pelo Espírito Santo, não podemos negligenciar a seriedade do altar. O altar é uma posição, né, que você está em Deus para o servir. E essa posição de adorador, ela vai levar você a um nível de postura, um nível de comportamento, assim como cada posição exige isso. Bom, tem coisa que se eu fizer, você nunca mais vai me considerar como pastor. E eu não estou falando de pecado, não. Não é questão de pecado. É comportamental. Algumas coisas comportamentais. Eu fui ensinado sobre isso. Olha, esse comportamento aqui, se você ter com uma ovelha sua, ela não te vê mais como pastor. Isso é questão de posição, né? Tem alguns comportamentos que faz com que a pessoa, por exemplo, dependendo do comportamento do marido ou da esposa, um passa a não ter mais a visão. A esposa não passa a ver o marido mais como marido, o marido não passa a ver a esposa como esposa, devido ao seu comportamento. Se ela não se comportar como esposa, ele não vai ver ela como esposa. E questão de posição vai exigir uma postura sua de reverência, de respeito àquela postura, né? Aquela função, ela vai trazer encargos, tá? Mesma coisa, você tem uma posição no altar do Senhor, não perca ela em nome de Jesus. Amém? A gente vai finalizar com o versículo de Salmo 43, 4. Então irei ao altar de Deus, Salmos 43, 4, tá? Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Interessante. O salmista, quando ele fala de ir ao altar, perceba que, tipo assim, é muito diferente de hoje. Muito, mas muito. Hoje a gente vai ao altar, não. A igreja precisa de mim lá para me tocar, porque tem que ter música no culto, tem que ter louvor no culto. Então eu tenho que ir, eu tenho que fazer, porque a igreja está precisando, né? O pastor está precisando que eu toque. A gente tem uma visão às vezes muito errada. O que o salmista fazia? Eu vou para o altar hoje. Eu não estava nem preocupando se era para fazer, para alguém ouvir. Não, eu vou para quê? Eu vou simplesmente para adorar a Deus. Então quando a gente vem para cá, isso aqui representa o altar, e eu chego aqui, irmãos, para mim não tem ninguém aqui. Ninguém. Eu estou diante de Deus. Te louvarei, não importam. Aí você que está louvando, se você que é um ministro, você que está auxiliando a igreja na adoração, não importam as circunstâncias. Aí quando você está cantando, você está lembrando da circunstância. Como é que está a sua vida, como é que está difícil, os problemas. Irmãos, Senhor, e você está diante de Deus. Senhor, eu vou te louvar, não importa a circunstância, né? Aí o ministro está tocando, tá? Não importa, pai, está difícil. Ô Senhor, lá em casa hoje a coisa, mas eu vou te louvar, porque você está fazendo para Deus como se você estivesse assim, passando por um momento e falar, eu vou entregar meu louvor para Deus agora, eu vou me dedicar a Deus. Aí flui, querido, flui. É diferente do que eu vou chegar aqui e vou fazer algo, vou tocar, vou cantar, né? Eita, ficou bom o louvor hoje? Irmão, essa pergunta nós temos que acabar com ela, desaparecer. Ficou bom o louvor hoje? A pergunta tem que ser: ô Senhor, hoje eu senti que o Senhor recebeu minha adoração. Essa tem que ser a nossa pergunta. Então, ir com a intenção correta para o altar. Ir para o altar com a intenção correta. O adorador vai para o altar adorar a Deus. Amém? E agora eu vou só colocar umas pontuações que a gente tem que tratar, tá bom? Em nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração. O altar é lugar além de compromisso de sacrifício. O altar é lugar de purificação. O altar é lugar de posição. Amém?